Olá, ouvintes da FM O Tempo. Eu sou Laura Maria, repórter do Magazine, e hoje eu vou conversar com Irene Ravache, super premiada. Ela trabalha com cinema, teatro, TV, e ela vai estar aqui em Belo Horizonte esse fim de semana com o espetáculo Alma Despejada. Irene, é um prazer imenso falar com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pelo convite para falar com vocês. Legal. Irene, eu queria começar falando sobre o espetáculo, né? A gente acompanha a história de Teresa, uma mulher que morreu e visita a casa onde ela passou a vida inteira, né? E revisita suas memórias. Queria que você falasse um pouco sobre como que é essa personagem, como foi construí-la para o teatro. Então, a Teresa, ela logo de cara, ela explica para a plateia que ela não vive mais nessa casa, mas que ela visita sempre. Se eu não estivesse morta, eu diria que vivo aqui, é o que ela diz. Uhum. E aí ela vai explicando que depois que morre a pessoa fica um tempinho na casa, que para ela é muito difícil. Ela começa a falar das memórias dessa casa. As memórias incluem desde a infância dela, depois ela se casou, ela diz, eu vivi a vida inteira nessa casa, e é verdade, porque ela se casou, teve filhos, continua morando na casa. E hoje os netos vão à casa, né? Porque quando começa a peça, é o momento que ela diz que a alma dela foi despejada porque a casa foi vendida. Então ela vai ter que ir embora. Sim. Né? Uhum. Vai ter que ir embora. E aí, isso tudo, a autora Andréa Bassiti, ela faz com muita leveza, com simpatia, com humor, porque tratar de uma pessoa ali que está morta com peso, ou muito carregado, não seria agradável, né? Pelo contrário, o espetáculo é muito agradável, as pessoas se divertem e vão acompanhando a história da Teresa, que acaba sendo uma história muito parecida com muitas mulheres. Sim. Não necessariamente só da minha idade, mas muitas mulheres que construíram sua vida em torno de um lar, de uma família, e que de uma hora para outra elas têm que abandonar aquilo. Sim. Seja por uma contingência da vida, delas terem morrido, ou muitas vezes porque a vida muda. Uhum. Né? E é legal... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. É legal que tem um trecho que eu achei extraordinário, que ela fala que ela tá entre, assim, depois que ela morre, ela fica entre o céu e o purgatório, e ela fala, até na morte eu fui mediana. Eu acho muito legal essa frase, porque diz muito sobre nós mesmos também, né? Às vezes a gente passa muito tempo querendo ser especial e tal, mas na verdade a gente é mediano e tudo bem. Isso também, é uma frase que eu uso muito para mim. E a Andréa pegou essa frase. Eu digo, gente, eu sou mediana. Porque vou me comparar, por exemplo, com Madre Teresa de Calcutá, eu sou abaixo de mediano. Vou me comparar com Marie Curie, que ganhou Nobel em física. Eu sou mediana, né? E acredito que a grande maioria das pessoas, essas pessoas assim tops, elas são pensadas, né? Então, ela foi mediana. O que permite isso que você acabou de dizer, não é? Da gente fazer essa reflexão. Quem somos nós aqui, né? Eu costumo dizer também uma outra coisa, que às vezes, principalmente na luta, na batalha das mulheres, e às vezes eu vejo as mulheres dizendo, porque eu sou mãe solo. Aí eu fico pensando naquelas mulheres que atravessaram o Estreito de Bering, que saíram de um continente para passar para outro, nos primórdios da civilização, não é? Como é que elas tinham suas crias? Eu acho que a grande maioria morria mãe, morria filho também. Uhum. Mas o fato é que algumas delas atravessaram. Sim. Senão não estaríamos aqui. Sim, que bom que atravessaram, né? Não é? Que bom que atravessaram.
E é legal também que, à primeira vista, assim, a gente está falando de um espírito, né? À primeira vista não, a gente fala de um espírito, isso à primeira vista pode parecer alguma coisa assombrada e tal, mas não tem nada disso, né? E não é uma reflexão sobre, nossa, um espírito que está assombrando a casa, não, uma reflexão, não, nem diria sobre a morte, mas até sobre a própria vida, né? É sobre a própria vida dela, a vida com a família. Teresa foi professora a vida inteira, então, de vez em quando, ela está conversando sobre um assunto, mas ela lembra de fazer uma correção, ou pelo menos um esclarecimento de português. Ela fala, isso é pretérito perfeito, isso é pretérito. Então ele é muito bem-humorado. E quando ela fala da casa dela, eu acredito ser inevitável que cada um lembre de suas próprias casas, ou das casas de seus avós, suas tias mais velhas, sua mãe. Casa é uma coisa muito, muito importante, seja ela do tamanho que for, né? Ela vai colocar na gente memórias, e memórias muito, muito longas, né? Porque memórias da primeira infância. Então, a casa, ela é um símbolo. Não é à toa que todo mundo quer ter a sua casa, né? Sim, o sonho da casa própria, né? Ela está muito além de ter um bem, né? Ele está num lugar de pertencimento mesmo, né? Lugar de pertencimento, um lugar onde você vai poder florescer, onde você vai poder mostrar quem você é, né? Mas vai deixar suas pegadas ali. Isso é tanto que quando a pessoa fica mais velha e que ela é obrigada de alguma forma a mudar do seu lugar, ela fica um pouco perdida. Sim. O jovem faz essa mudança com mais facilidade, porque é próprio do jovem. Mas a pessoa que é mais velha, ela diz, bom, aqui está a minha história, o que vai acontecer comigo agora? Vão apagar a minha história? Eu sempre penso muito nisso, com essa coisa do desapega. Eu acho que algumas coisas você desapega com facilidade, outras não. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de me desapegar dos desenhos dos meus filhos, dos meus netos, quando eram pequenos. Uhum. E vou me desapegar por quê? Sim. Afinal, tem memória, tem história. Tem memória, tem carinho, tem afeto. Sim. Né? E aí, Irene, o texto da Andréia, ele foi escrito especialmente para você, para celebrar suas décadas de carreira, de uma carreira maravilhosa. Como foi para você receber esse texto? Assim que você leu a primeira vez, você já conseguiu imaginar a Teresa ali? Como que foi seu o encontro da Irene com o texto? Então, a Andréia, acho que isso foi mais ou menos final de 2014, início de 2015, quando nós tivemos essa conversa, eu disse a ela que eu gostaria muito de ter um texto para falar de lembranças. E ela falou, Irene, eu vou ver o que eu faço. E aí ela me dizia, olha, eu estou escrevendo um texto, até que um dia ela me manda o texto, e eu fiquei totalmente seduzida pelo texto, fiquei encantada com a Teresa. Era isso e muito mais do que eu havia pensado. Por quê? Porque a Andréia, ela tem uma habilidade de colocar no texto dela humor, poesia, é um texto poético, muita sensibilidade feminina. Uhum. Ao mesmo tempo, ela fala de um Brasil contemporâneo. Tem uma hora que há uma virada no espetáculo, onde ela fala desse Brasil contemporâneo. E tem política então, ali, né? E como isso reverteu uma mudança grande na vida da Teresa. Quando ela fala, todos os momentos que ela se refere à morte, sempre tem uma conotação assim de simpatia ou algo divertido. Então a Teresa diz assim,
Olha, já vou avisando, é proibido fumar lá em cima, hein? Quer dizer, eu não estou bem lá em cima, né? Que é quando ela fala, né? Que até aí ela foi mediana. Mas todas as vezes que ela menciona a morte, tem essa característica dessa leveza. E tem passagens muito bonitas, que é quando a Teresa lembra da Neide, que trabalhou na casa dela quase 30 anos. E é uma mulher que ela diz, ela deixava os filhos, ela tinha uma vida difícil. Ela pegava 3 conduções na ida, 3 na volta. Ela está falando das nossas, de tantas mulheres que fazem isso, né? Deixava os filhos sozinhos para cuidar dos meus. É a cara do brasileiro, né? De muitos brasileiros. E ela diz que a Neide, que muitas vezes ela pegou a Neide rezando por ela. É bonito, é muito bonito essa afinidade que patroa e empregada tinham e que vai durar até depois da morte de uma delas. Legal. Então, como o texto mescla tudo isso, as pessoas acompanham com muita empatia, com muita leveza. Pelo menos é o que elas me dizem depois. E elas dizem, olha, eu revi minha mãe, revi minha tia, agora há pouco tempo faleceu a minha avó, e eu tenho essa lembrança dela. É um momento em que as pessoas se permitem isso. Sim, é quando o jogo teatral funciona também, né? Tem essa coisa da identificação, é muito legal. Muito, E aí, o texto fala de morte, mas de uma forma leve, também fala de vida, muito mais do que de morte. E você chegou a ter uma percepção um pouco diferente sobre a morte, sobre a finitude, depois de fazer esse espetáculo? Ou ele foi encontrando coisas que você já pensava a respeito de finitude, de morte? Como foi o processo para você diante da finitude? Olha, a minha fita métrica está curta, né? Que nada. Eu faço 80 anos, então eu já tenho mais quilometragem vivida do que eu irei viver. É inevitável que esses pensamentos venham. Como eu não tenho certeza de nada, eu não tenho nenhuma fé assim, que me dê uma convicção, como, por exemplo, os espíritas têm, né? Sim. Ou como os católicos, apostólicos romanos têm, apesar de eu ter sido criada na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho um respeito por todas essas teorias. Acho que seria uma bênção eu poder rever minha mãe, meu pai, as pessoas, não é, que eu amei, que me amaram. Tenho um pouco de dificuldade a respeito da reencarnação, como às vezes ela se apresenta, que você vai voltar na mesma família para você sofrer aquilo que você não fez no passado. Sim. Mas talvez seja porque a minha concepção de Deus não passa por esse sofrimento absurdo. Né? O Deus que eu imagino, ele tem muito amor. E aí a Andréia tem uma frase que é muito bonita e que é uma das coisas que eu, quando li, eu falei assim, eu vou fazer esse texto, inclusive porque eu quero dizer isso. Que ela diz assim: pessoas que se desencontraram na vida, e ela diz assim, juntos puderam chorar, o choro dos justos e dos injustos. Com o tempo vão se acertar. A morte relativiza tudo, e a vida serve para isso, para nos acertarmos.
E é isso que eu acho para que serve a vida. Eu preciso me acertar aqui, nesse momento. Não esperar morrer, voltar no mesmo ambiente para ir Sim. Pedir as desculpas que eu deveria ter pedido, ou refazer os caminhos que por um acaso eu cortei. Né? Enquanto eu estou viva, eu quero me acertar. E que bom, né? Porque essa ideia talvez soe até um pouco assim, vou deixar para depois. E assim, vamos pensar na vida como a vida é agora e pensar Sim. nisso ajuda a gente também a viver bem o presente. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque já estou fazendo várias, mas eu vi umas fotos de divulgação que você aparece segurando um crânio. E logo vem à mente, é quase impossível não pensar em Hamlet. Tem algum quê shakespeariano na sua... Não, tem. É só uma associação leve. Mas é inevitável. Uhum. É inevitável que se pense isso, né? Uhum. Inclusive, a hora que ela pega o crânio, tem uma mudança de luz, mas ela era uma professora, ela tinha esse crânio na estante dela. Ah, sim. Uhum. E um dia a Neide está limpando a casa e pergunta para ela se, Tereza, quando eu morrer eu vou ficar assim? E ela diz, vai, Neide, e eu também. Uhum. E aí a conversa gira um pouco em torno disso, ela fala da Neide, mas ela diz uma coisa, ela pega o crânio e diz assim, eu gosto da caveira, porque além de estar sempre sorridente, iguala a todos. Uhum. E é uma verdade, né? É uma verdade. Iguala a todos. Se tem uma coisa que é verdade, é que todo mundo, em algum momento, vai chegar ali. É verdade. E nesse momento as pessoas faz-se um silêncio, viu? É porque elas pensam nisso, é verdade. Sim, iguala a todos. Uhum. Essa é a imagem que ela tem. E aí, eu vou te pedir uma licença, porque você falou de que é mediana, mas assim, não são ganhar 7 vezes o prêmio APCA, 3 vezes o Molière, um Shell ser indicada ao Emmy, tem alguma coisa aí. Tem uma coisa muito legal aí. Como é que essa premiação, esse reconhecimento da sua carreira ao longo dos anos chega para você? Tem algum peso, alguma importância? Ou você acredita que realmente é fruto do seu trabalho, de algo que você tem construído com muito esmero ao longo dos anos? Eu acho que ele é resultado do meu trabalho, inclusive porque às vezes quando eu vou ao meu escritório, eu não tenho nenhum troféu dentro de casa. Isso fica no escritório. E eu olho, eu digo, gente, tem tanta coisa aqui, olha, eu nem lembrava desse e tal. Aí vou ler, puxa, isso aqui eu ganhei na década de 80, isso na década de 70. Aí eu vou lembrando dos trabalhos. Por quê? Foram os trabalhos que me deram isso. Os trabalhos, sim, o aval do público e da crítica. Então, os prêmios são importantes, são prêmios que, se não fossem importantes, eu não os guardaria, não é? Da forma como guardo, mas eles mostram o seguinte, olha, você veio fazendo e resultou nisso, resultou nesse, resultou nesse, resultou nesse. Então, é uma coisa, é um processo natural de quem trabalha e tem um trabalho reconhecido. Porém, é bom a gente lembrar que muitas vezes pessoas também trabalham da mesma forma e não têm o trabalho reconhecido. Sim. Por várias razões. E que outras pessoas não trabalham da mesma forma e têm o trabalho. A premiação também não... Você diz assim, nossa, mas por que essa premiação? Né? Então, o prêmio também ele é muito mais de quem dá, né,
do julgamento de quem viu, de quem deu, até do quem recebe. De fato. Você vai fazendo o seu trabalho. Uhum. Eu vou fazendo a minha parte, né? E quando eu digo vai fazendo, porque eu continuo fazendo. Esse texto e o meu trabalho foram premiados muito recentemente, né? Sim, pelo Bibi Ferreira, né? Uhum. O prêmio Bibi Ferreira, que esse prêmio eu não tinha. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Bibi foi uma colega excepcional, uma pessoa que nós nos gostávamos muito. Ah, que ótimo. E você falou, estou fazendo. E você já pensa em novos trabalhos daqui para frente? Ou você prefere concluir um trabalho primeiro para pensar no próximo? É interessante você me perguntar isso, porque eu acredito que eu vou ficar o ano de 2025 ainda com a alma despejada. Sim. Agora, em 2024, eu espero que extraem 3 filmes que eu fiz no ano passado. Estou muito curiosa a respeito dessas estreias, porque acabaram as 3 estreias ficando num ano só. Uhum. Então é interessante isso também. Não vejo muito espaço para pensar em televisão agora, porque sempre que eu fiz teatro, só fiz teatro. Só uma vez eu fiz teatro e televisão e foi caos. Uma vez eu fiz teatro e cinema, também era muito, muito complicado, apesar de ter me rendido um prêmio, mas era bastante complicado, porque eu fazia Sassaricando, onde eu fazia uma personagem, minha personagem era burrinha, era toda enfeitada, usava unhas azuis, numa época que ninguém usava unhas azuis, durante o dia, e quando terminava a minha gravação, eu ia filmar à noite O Que Bom Te Ver Viva, que é um filme da Lúcia Mural, um filme sobre mulheres que foram torturadas durante a ditadura. Sim. Então, era o inverso, né? Era absolutamente o inverso. Eu saía de roupas, a minha personagem Sassaricando, ela usava roupas justas, saltos enormes, muito maquiada, e ia para aquela mulher que foi uma das mulheres torturadas. Então, foi um período bem... foi difícil organizar isso, né? Sim, muito desgastante, então, né, também. Muito, muito. Você tem que se dedicar a coisas tão diferentes, né? Uhum. Mas, enfim, então eu procuro fazer só um trabalho de cada vez. Então, nesse momento, não vejo. Mas as coisas mudam, né? Os convites chegam, a gente reavalia. Tenho lido outros textos, porque me mandam. Uhum. Então, é um período também que eu me dedico também a isso. Uhum. Mas, sim, nesse momento, eu estou muito envolvida com a alma despejada ainda. Que ótimo. E você falou de 3 estreias. Quais são esses filmes? Você já pode falar? Posso. Uhum. É um filme, se eu lembrar, hein? Agora. Uhum. Bom, Clube das Mulheres de Negócios, direção da Lúcia Murat. Aí tem um filme... Olha, eu esqueço os nomes dos filmes. Isso já faz parte da idade mesmo. Sim. Um filme sobre... que eu filmei aqui em São Paulo, que é uma comédia a respeito de assaltantes. Uhum. E um outro filme que eu fiz com a Leandra Leal, lá no Rio de Janeiro. Então, estou bem curiosa a respeito deles. Legal, também. Bom, Irene, já vou caminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu queria só te fazer uma última pergunta, porque você tem um trabalho muito profícuo, tanto na TV quanto no cinema, no teatro, até
como diretora também. Tem algo que você goste mais de fazer ou é leviano dizer isso? Eu gosto mais daquilo, cada um tem sua particularidade. Olha, na hora que eu estou fazendo, aquele é o meu grande amor. Né? O que eu faço menos é cinema. Consequentemente, é onde eu me sinto menos apropriada. Uhum. O que resulta no fazer teatral é que tem a emoção durante uma apresentação de um espetáculo, ela é muito significativa, muito forte. Uhum. Na televisão, se a gente erra uma cena, a gente tem o recurso de refazer a cena, né? Uhum. De regravar. No cinema, a mesma coisa. No teatro, é tobogã. Uhum. Sentou, te empurram, vai acabar lá embaixo, a hora que acabar. Uhum. Então, a corrente energética que une um intérprete e uma plateia, ela é pulsante, ela é fervilhante. Isso é uma adrenalina que é jogada ali, uhum. que é muito estimulante. Então, é uma chacoalhada, né? Teatro é uma chacoalhada. Sim. Teatro. As pessoas saem de suas casas, as pessoas vão para um encontro. Né? Elas têm que escolher, se programar, botar uma roupa, pegar uma condução. Elas vão ao encontro. Isso, para mim, eu sou extremamente grata. Uhum. Porque se eu tenho 65 anos de carreira, porque alguém me trouxe até aqui. Esse alguém é o público, né? Legal. E olha só, onde o público vai te encontrar mais uma vez vai ser lá no Cine Teatro Brasil Valorec, neste sábado, 11 de maio, às 9 horas da noite. E no domingo também, dia 12, a partir das 7 da noite. E aí quem quiser vai poder assistir ver todos os detalhes em otempo.com.br.